a escola de tempo integral, que é uma escola que tem um currículo, que esse currículo regular, que você tem que aprender a ler, escrever, saber a sua língua, a matemática, quer dizer, o conhecimento fundamental básico, mas também tem que ter uma formação de cultura, saber o que é a Praia de Iracema, saber que história foi que o Zé de Alencar levantou para chegar até a Índia Iracema, quais foram os caminhos que a Índia percorreu, quais os municípios que ela percorreu até chegar em Messejana para tomar aquele banho gostoso naquela lagoa da Messejana. Então, quer dizer, essa história do Pajeú, dos bairros que foram, digamos assim, formaram a cidade de Fortaleza. Então, quer dizer, saber da história é uma formação cultural. E acho que na escola de tempo integral você permite isso. O esporte, de onde é que nós vamos tirar medalhistas olímpicos? Nós podemos até fazer um esforço concentrado para 2016 a gente ampliar o quadro de medalhas olímpicas do Brasil. Mas você tem medalhistas olímpicos na escola. É esporte, digamos assim, universalizados. Hoje, só é obrigado a ter 1 hora de atividade física por semana. 1 hora. Não é nada. Isso não cria hábito. Tá certo? Nós estamos propondo que dobre, passe para 2 horas. E tem uma pressão enorme de prefeitos e governadores contra, porque acham que vai aumentar o custo da escola, tem que contratar mais professor para poder garantir a formação nessa área do esporte. Mas não tem jeito, nós vamos aprovar e vai ser igual ao piso. Vai ter o piso, você tem que cumprir aquele piso que é o mínimo. E também esses recursos, eles têm o objetivo de nós queremos uma escola de tempo integral. E nós queremos que um professor que dê aula aqui no Poço da Draga, na escola do Poço da Draga, não tenha que sair para dar uma aula na Pajuçara, lá em Maracanaú, à tarde. E que à noite tenha que voltar para o caça e pesca, tá certo? Para poder dar um terceiro turno como professor. Então uma das atividades que tem mais exploração do profissional é exatamente o professor. Nós queremos um professor que eu tive a felicidade, digo assim, por sorte, de fazer um vestibular duríssimo, que era o vestibular da Escola Técnica Federal, e entrar na Escola Técnica Federal. E o meu professor tinha dedicação exclusiva, só dava aula, só podia trabalhar exclusivamente na Escola Técnica Federal. Então ele me acompanhava de manhã, à tarde ele continuava me acompanhando, à tarde tinha esporte, à tarde tinha atividade cultural, tinha aula de música, tinha 1000 atividades que você terminava o dia e você não queria ir para casa, você queria continuar pelo convívio tão gostoso que tinha dentro da escola. E o professor também, ele deixava de ser aquele louco que corria os 4 cantos da cidade para poder garantir um salário que lhe desse o mínimo de dignidade. E quem pagava? Quem é que paga o professor que vai para o caça e pesca, para Pajuçara e vem aqui para o Poço da Draga? A mesma fonte, praticamente, é o poder público. É uma fonte só, para ter um professor que não vai estar em condições de dar uma boa aula, porque vai estar completamente estressado pela correria louca que ele realiza na cidade. Então acho que a destinação de recursos é muito importante para que a gente tenha uma escola de qualidade que, como você bem disse, bem preparado o povo, ele cuida do meio ambiente. Bem preparado, ele cuida da saúde. Bem preparado, ele está pronto para viver com dignidade. Eu gostaria de agradecer a resposta. Eu fiz essa pergunta justamente porque, para educar o homem, ele necessita ser educado por inteiro, né? Não somente o adulto, o jovem e a criança, mas a criança excepcional também. Então eu gostaria que os governantes se preocupassem com a educação especial, né? Que nesse momento em que os políticos estão fazendo suas propostas, né? E que a educação é uma preocupação de todos, então se preocupem também com a educação especial, né? Boa tarde, candidato. Sou Gilvanete, pedagoga, faço parte do movimento Praia de Iracema, né, da revitalização. E a minha pergunta é a preocupação da gente manter esse espaço. Como seria o seu cuidar, como seria a manutenção dos espaços, onde vão ser envolvidos vários projetos, várias verbas em obras, né, maquinários, como seria tratar de cuidar de tudo isso? Hoje nós não temos no município, infelizmente, um departamento assim, que cuide exclusivamente das praças, né, das áreas públicas da cidade. E esse corredor todo, ele é uma grande praça. Se você imaginar todo esse corredor, eu estou olhando aqui, vendo já um projeto da Beira-Mar sendo realizado,
Então, você imagina quantos quilômetros nós vamos ter de praça. E a manutenção permanente. Então você tem que ter um órgão dentro da prefeitura que cuide permanentemente das praças públicas, dos logradouros públicos, das áreas de parques da cidade, porque nós estamos olhando aqui a praia, mas nós temos os parques. Você imagina um parque como o Parque do Cocó, um Parque Adair Barreto, um Parque Rio Branco, áreas da cidade como a que nós temos aqui do bairro Ellery, até você chegar no Antônio Bezerra, que você tem ali o riacho que sai do açude João Lopes e que vai também desaguar no Siqueira, no Maranguapinho. Ali você vai ter um grande parque chamado Raquel de Queiroz. Então tudo isso tem que ser bem cuidado. E o cuidar bem significa permitir que a população use. Se você cuidar mal, perdeu o uso. Ele deixa de ser usado. Ele deixa de ser atrativo. Ele deixa de ser revitalizador. Então nós temos que ter um sistema de custeio de manutenção desses equipamentos de forma permanente. Isso significa uma compreensão da prefeitura, um planejamento adequado, anual, para poder você ter não só a área bem cuidada, como bem guardada. Porque o equipamento, você não pode deixar que ele seja destruído. Porque às vezes a depredação não é apenas natural, ela é provocada. Então você tem que ter a presença da Guarda Municipal, você tem a Guarda Municipal que trabalha com a segurança pública também, que trabalha com a segurança dos equipamentos públicos. Então nós temos que ampliar, inclusive, esse efetivo que hoje é muito pequeno. Nós temos 1.200 guardas municipais. Claro. Aqui você tem o cuidado de algumas praças que foram feitas parcerias e que têm tido um bom resultado. Exemplo ali no Papicu, nós temos já 2 praças grandes que estão sendo cuidadas numa parceria com a comunidade. Então a comunidade não deixa os equipamentos serem quebrados. Ela examina quem está chegando na praça, se é gente de fora, porque eles conhecem todo mundo que mora ali nos arredores, que usa o equipamento. É área de prática de exercício físico, é área de caminhada, tem local para jogar voleibol, tem um pequeno campozinho dentro daquele espaço para vôlei, para futebol. Então o pessoal ali mesmo cuida, cria uma associação e eles cuidam. É uma parceria com a prefeitura. A prefeitura dá uma parte e eles têm a parte deles é o quê? É cuidar, é olhar, não deixar ser depredado. Então acho que a população quer fazer isso. Ela quer cuidar desses equipamentos. Agora ela precisa do diálogo com a administração pública. Então nós temos que ter um órgão próprio dentro da prefeitura e nós temos que ter uma relação grande com a comunidade local. Então você vê que nós temos vários prédios, tem prédio de moradia também aqui na Praia de Iracema, não tem apenas prédios da rede hoteleira, nós temos prédios que moram pessoas. Então você pode fazer um diálogo com os síndicos dos prédios, fazer uma associação com os síndicos da região para poder apadrinhar uma parte do equipamento, porque aí eles passam a cuidar também junto do equipamento. Tem gente lá na praia, numa dessas praças lá no Papicu, que é o responsável em ver se as plantas estão sendo aguadas, se está chegando a água todo dia para as plantas. Tá certo? Então você vê, eu fui no Maranguapinho fazer uma discussão com os moradores lá do Genibaú, que está na margem do Maranguapinho, que está ficando uma região linda. Teve 2 depoimentos. Um do seu Astrogil, de 72 anos, com um bichinho de aguar, equipamentozinho levando água, para aguar as plantas que ele já plantou, depois que foi feita ali a retirada das casas que estavam bem na margem. Foi feita uma rua, tá? E do lado, entre a rua e o rio, tem um espaço grande. Então naquele espaço grande ele está plantando fruteiras, tá? E plantas nativas, plantas aqui do sertão, atrás de mudas para plantar, e ele que agoa todo dia. Tá? E a população olhando todo dia o senhor Astrogildo vai aguar as plantas. Tá? E ele disse que, olha, Inácio, eu queria ser uma pessoa bem grande assim, mas eu só fui aprender a ler e escrever com 65 anos de idade, aí não deu certo. Mas eu digo, o senhor é muito grande, é o homem que cuida daqui das plantas, está plantando e cuidando aqui da comunidade. Aí chegou uma jovem, que também começou ali a conversar e disse, olha, agora eu me orgulho de dizer que moro no Parque Genibaú, que antes eu tinha receio de falar que mora lá, que morava no Parque Genibaú. Agora eu tenho orgulho de dizer que moro no Parque Genibaú, porque está melhorando a região, a coisa está sendo revitalizada e nós queremos cuidar. Nós queremos cuidar desse espaço, plantando,
cultivando aqui essa região. Então há uma grande vontade da população. É o problema do diálogo, da parceria bem acertada, bem justa, sem que o poder público fuja da sua responsabilidade. A responsabilidade é dele. Agora, ele tem que dialogar com a população para estabelecer a parceria. Porque se ele foge e quer deixar nas costas da população a responsabilidade, quando ele é que arrecada os tributos para poder garantir o bom funcionamento desses equipamentos. São riquezas nossas. Isso tudo nós estamos investindo, mas é riqueza nossa, né? A pergunta é só para complementar o que a professora estava perguntando, que nós sabemos que o Fortaleza, por sua vocação, quer dizer, e a parceria, que você já tem falado aqui um pouco sobre isso, que o município tem que ter uma parceria com o governo estadual, federal. Então tem alguns equipamentos ligados ao turismo que estão vindo para o nosso município. Quer dizer, o aquário se citou nesse instante, o centro de feiras e eventos foi inaugurado recentemente. Mas a questão como o que está acontecendo? Você está acompanhando, quer dizer, o nosso Dragão do Mar, que é um equipamento do estado, que está no nosso município, mas que está deteriorado. E houve uma reclamação, a população reclamou, que o prédio estava reclamando, porque nós sabemos que a estrutura de custeio é do estado, mas fica dentro do município e a gente fica lamentando, porque tem uma série de atividades culturais, né? O planetário, que os colégios participam, os alunos participam, não estão participando porque está lá deteriorado. Quer dizer, quando a gente fala de equipamentos de 300 e tantos milhões, como o centro de feiras, se daqui a 5 anos, pelas questões naturais e pelo próprio mau uso desse nosso patrimônio, a gente pode estar aí tendo que investir um dinheiro muito maior. A questão também se referindo ao aquário, né, que é um outro grande investimento de mais de 200 milhões, que também vai ser para Fortaleza, que a gente espera que também seja bem, que quem cuide bem e mantenha bem. Como é que você avalia essa questão de como o município pode interferir politicamente, como gestão e como manutenção junto com o governo do estado de Ceará? Se eu fosse votar você, qual era o seu número? Pois não, meu número? Campelo para vereador de Fortaleza, para o Legislativo Municipal, nesse grande projeto de pensar e planejar a cidade, né? O meu número é o 65432. Então acho que acho que nós temos que ter essa compreensão, primeiro que o governo municipal, quer dizer, o grande condutor da cidade é o governo municipal, tá certo? Ele que é o grande comandante. Então quando a gente for discutir mobilidade com o governo do estado, que tem responsabilidade em conduzir a empresa Metrofor, nós que temos que dizer para o governador qual é a linha que nós queremos do metrô. Ele não pode ser o governador que chega e diz, vou fazer agora um outro ramal assim, tá? Eu mesmo discuti agora com o governador para que a gente fizesse o projeto da linha sudeste, que a gente desce do Fórum Cláudio Bevilacqua até o terminal de Messejana. Quer dizer, é uma via relativamente curta, porque essa via leste ela sai... O trecho leste ele sai aqui da estação Chico da Silva, desce pela Santos Dumont toda, Hospital Geral, Cidade 2000, Fórum Cláudio Bevilacqua, na Washington Soares. Então ali você descia de novo pela Washington Soares, continuaria o metrô, tá certo? Até você entrar em direção a Messejana. Ali tem várias comunidades muito interessantes, muito adensadas, que você pode oferecer um transporte de qualidade até chegar no miolo da Messejana, que é o próprio terminal. Então você já faria uma ligação boa da cidade. Se formos fazer uma outra via, quem sabe a gente não faz uma linha saindo da Beira-Mar pela Virgílio Távora, descendo pela Pontes Vieira, indo até a Universidade Federal do Ceará no Pici, entendeu? Então você já daria uma outra ligação forte da cidade. Então nós que temos que planejar a cidade, dizer para o governador e estabelecer a parceria. O equipamento Dragão do Mar é um equipamento dirigido pela Secretaria de Cultura do Estado. O Centro Cultural da Caixa Econômica está ali ao lado. A Praia de Iracema é em si já um centro cultural, tá certo? Então, como garantir que esse movimento esteja agindo em conjunto? Então, acho que quem tem que definir isso também é o poder público municipal, fazendo um trabalho conjunto com o governo federal, porque tem um equipamento que é do governo federal, da Caixa Econômica, tá? Você tem um equipamento do governo do estado e você tem a Secretaria de Cultura do município. Então você tem sim como estabelecer. Se você dá autoridade ao poder público municipal, se você se impõe como autoridade pública municipal, porque tem um pouco isso. Quer dizer, o governador é o grande auxiliar do município. A presidente da República é a grande auxiliar do estado e do município. Mas a presidente não vai governar Fortaleza. Nem o governador vai governar Fortaleza, é o prefeito. Por isso que nós não podemos jamais pensar em transformar
a prefeitura numa espécie de departamento do governo do estado, uma secretaria de governo, do município de Fortaleza do governo do estado. Isso não é inaceitável. A mesma coisa a presidência da República jamais faria. Acho que nós temos que estabelecer um grau de parceria grande, boa, com uma boa secretaria. Não é só a Secretaria de Cultura, mas é especialmente a Secretaria de Cultura que pode fazer um calendário conjunto de ação desses equipamentos para que a gente possa otimizar, para que a gente não vá sobrepor e para que a gente também não vá estourar a capacidade da região. Sempre tendo eventos muito grandes, quando a região comporta 1000 pessoas, você coloca 10.000. Você estoura a região, você retira a população local, você inviabiliza o futuro da região. Então nós temos que fazer as coisas bem adequadas. Eu estava numa visita numa cidade dessa do Mercosul, que é sócia do Mercosul, que é o Chile, lá em Santiago. Eu estava numa reunião do Mercosul lá em Santiago e nós fomos visitar uma parte da Universidade de Santiago lá no bairro de Bela Vista. É um bairro onde está ali também a casa do Neruda. E eu olhando que o movimento de muita gente, né? E daí a pouco os carros iam sumindo, né? O que acontece? Dentro dos grandes equipamentos tem 2, 3 pisos de estacionamento. Então você tem um equipamento do tamanho do que é o Dragão do Mar, era para ter 2 ou 3 pisos de estacionamento, tá certo? Com serviço, com tudo. Então você está lá, a população está em cima, muita gente ali em cima, mas as vias não estão estouradas, entendeu? Porque quando você chega hoje no Dragão do Mar, você tem o pessoal estaciona um carro de um lado, estaciona do outro, estaciona do outro. Então você fica um corredorzinho de carro pequenininho. Então você estoura toda a região, porque você não tem um estacionamento fácil que a pessoa acesse rapidamente. Não dá fluxo, entendeu, na região. Então acho que nós temos que pensar tudo isso. E quem pensa isso? Quem tem que pensar é a municipalidade, tá certo? Para que o equipamento que é estadual não estoure a minha região. Ou o outro equipamento federal também não estoure a minha região. Acho que esse é o papel da autoridade municipal, que tem que ser exercida para poder ser respeitada, porque também ela não vai ser respeitada se ela não conseguir se impor diante das outras autoridades que têm responsabilidades auxiliares em relação à cidade e não centrais. Outra colocação, Inácio, que eu queria lhe passar: a Praia de Iracema hoje ela é definida pelo mar, pelo Rui Barbosa, Almirante Tamandaré e Monsenhor Tabosa. Seria basicamente essas quatro linhas. Se você pegar aí do Afonso Albano, ali começa o Meireles. É um bairro nobre. Se você pegar atrás da Afonso Albano, é um bairro abandonado, que é a Praia de Iracema. Se você vier pela Monsenhor Tabosa e descer numa rua antes da Afonso Albano, você não tem nada naquela região. Galpões antigos, né? Abandonados e perigosos. Você pode fazer esse teste, exatamente. Uma sugestão simples para a Praia de Iracema: interligar o Meireles com a Praia de Iracema. Todas as vias do Meireles atravessarem aquele terreno e se interligarem com a Praia de Iracema. Porque você imagina, tente passar naquele local à noite, por trás da Afonso Albano, na direção do centro. É uma área abandonada e é a Praia de Iracema. Tá certo? Então, eu não sei o que é que você pensa sobre isso, você está vendo direitinho o local que eu estou falando. Ali valorizaria estupidamente a região da Praia de Iracema, a mobilidade do local e tudo mais. Eu, por sorte, uso muito aquele espaço para escapar dos engarrafamentos. Porque quem conhece pode sair por ali, quem não conhece fica engarrafado, tá certo? Então, acho que num plano viário de recuperação e revitalização da Praia de Iracema, você pode abrir essas vias, entendeu? Ampliar essas vias. Não é também um trabalho difícil, não é um custo alto para a prefeitura. Você é uma obra simples, barata, pode facilitar muito a mobilidade na região. Apenas quem conhece essas formas de escapar do engarrafamento não vai mais poder usar essa forma de fugir do engarrafamento, porque ela vai ser uma via aberta para todos, e acho que é assim que nós devemos fazer. Acho que nós podemos, com medidas simples, ligar completamente o Meireles com a Praia de Iracema, completamente, e facilitar muito a mobilidade e o fluxo. É uma obra viária muito, muito simples. É praticamente igual à obra viária de ligação do Poço da Draga, Praia de Iracema e Centro. Tá certo? Com simplicidade a gente consegue ampliar, sem inclusive mexer no formato
Porque as vias, elas eram antigos caminhos que você tinha ali por dentro. Então as vias e as casas foram se postando também no caminho. Então você vem, forma um círculo, desce, mas você pode ampliar e dar uma boa mobilidade naquele espaço. E alguns você tem que abrir, porque às vezes é uma casa só que você precisa indenizar para poder garantir, digamos assim, uma via de qualidade na região. Eu acho que é um sistema simples e que permite uma revitalização boa daquela região que você bem disse. É impressionante como de repente você está cercado de áreas já bem cuidadas, bem equipadas, e você encontra um pedaço da cidade que está abandonado no centro da cidade praticamente, que é uma parte do bairro Praia de Iracema. Só fazer um resumo rápido do que a gente falou aqui. Saindo do centro, um contorno sobre o Poço da Draga, com saída pela Tamandaré. Transforma o estacionamento dos Correios, os Correios em estacionamento, ou subterrâneo ou vertical, com saída pelo Pirata. Certo, os dois, quanto resolveria o problema de estacionamento do Dragão do Mar, porque esse serviria para os dois, resolveria a urbanização do Poço da Draga e acabaria com o tráfego na Praia de Iracema. Criaria ciclovias com bicicletas e haveria uma interligação do Meireles com a Praia de Iracema. Seria o melhor bairro de Fortaleza, se fizesse simples coisinhas. Eu sou engenheiro civil, então eu acho que a engenharia, nós temos que conseguir soluções baratas e fáceis de executar. Construir um monte de viaduto, um monte de ponte, um monte de túnel não ajuda nada. É fundamental, é importante, mas é muito caro. É mais barato interligar e gastar pouco, concorda? Claro. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer a sua presença. Gostaria de agradecer, em meu nome, do Chico Lopes e do Campelo, essa oportunidade, um diálogo de grande qualidade que vocês estão trabalhando e realizando com os candidatos. Eu espero ser eleito prefeito da cidade de Fortaleza e dar uma grande contribuição à revitalização da Praia de Iracema, chamando o povo de volta para morar na Praia de Iracema, aqueles que deixaram a praia em função do desequilíbrio do funcionamento inadequado que nós tivemos, me comprometendo com essa comunidade extraordinária do Poço da Draga, de que a gente faça um grande projeto de revitalização desenhado junto com eles. Eles têm as melhores alternativas para eles, então eles sabem mais do que qualquer um de nós, e usar a nossa inteligência, a nossa engenharia, a nossa arquitetura, os nossos geógrafos, os nossos assistentes sociais, gente de alto valor que nós temos na nossa região para ajudar nesse processo de revitalização. E eu fico completamente à disposição, eu, Chico Lopes e o nosso partido, para dar a nossa contribuição em qualquer circunstância. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos. Continuaremos as entrevistas e na terça-feira teremos a 6ª entrevista com o senhor Moroni Torgo. Muito obrigado.